CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura. Comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também no nosso canal do YouTube Rádio CT. Aí, se não for inscrito, né, aquela velha máxima de sempre, já se inscreve, deixa seu like, né, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que é um conteúdo bacana e distribuir para mais pessoas e a gente conseguir acessar mais pessoas, combinado? Bom, gente, dito isso, no programa de hoje, nós vamos conversar com ela, que é assistente social, servidora pública, vereadora de Caçapava, defensora de movimentos sociais, casada e mãe de 2, Dandara Gistone. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, Meire. Você sabe como eu sou sua fã. Que demais, honra toda minha. É importante a gente ter uma mulher aqui, especialmente uma mulher que ocupa, né, um cargo político, né, que ocupa um cargo importante para as tomadas de decisões, né, da nossa sociedade como um todo. E a gente sempre fala, né, eu sempre trago essas reflexões acerca da necessidade de mulheres ocupando espaços de poder, cargos de poder, né. E aí, para começar, eu queria que você falasse para a gente, ô Dandara, quando que aconteceu assim, quando que rolou esse flerte com a política? É uma coisa que já vinha assim da sua... já vem de família, né, enfim, ou você viu assim a partir de algum momento essa necessidade? Como que aconteceu? Então, na verdade, como eu até falo nas minhas aulas, a política, todo mundo faz política, todos os dias. Você acordar cedo é um ato político. Você ir trabalhar, você pegar o ônibus lotado é um ato político. Você ir no médico, você ficar meses esperando é um ato político. Você trabalhar o dia inteiro e à noite ir para uma faculdade é um ato político. Então, assim, todos nós fazemos política, todos os dias, a todos os momentos. A diferença é que existe a política partidária e a política apartidária. Neste caso específico, né, se eu for te dizer na questão de família, sim, eu tenho família aqui, pessoas próximas, né, avós, tios, que já foi prefeito, já foi vereador de outras cidades, mas nunca me influenciaram em nada, né, diretamente em nada em relação a isso. Pelo contrário, contatos mínimos até nesse assunto. O que me levou a procurar a política eletiva foi o dia a dia, foi as injustiças, foi ver o sistema sucateado, foi ver a humilhação para você conseguir uma vaga na escola, foi você ver a humilhação que é um concurso público, após você passar, você ter que receber ordens, por exemplo, de uma pessoa que não tem o nível de instrução que você tem, mas foi um apaniguado político e foi beneficiado com aquilo. Então, de certa forma, eu posso dizer que as injustiças me empurraram para a política eletiva. Não era um objetivo, um sonho, um plano. Legal. E você é assistente social, que na verdade é inclusive a minha formação dos sonhos. Eu acabei seguindo outros caminhos, mas eu acho muito incrível. Hoje, na verdade, eu acho que eu já não faria mais, porque realmente a gente vendo, né, a gente vive tudo isso que você falou, né, num mundo com várias demandas, várias situações. Eu sou uma pessoa que eu sou acometida de ansiedade, já tive alguns casos, né, de depressão e tudo mais, então eu fico imaginando se eu tivesse entrado, se eu teria peito, assim, se eu teria psicológico para poder dar conta, né? Porque acredito que, principalmente quando você é uma assistente social que realmente está engajada no social, de fato, você assiste uma série de situações e muitas vezes você não tem nem como, né, intervir de alguma maneira, né? Mas conta um pouco pra gente, como que foi esse processo até você chegar à assistência social? Então, assim que eu terminei o ensino médio,
eu já entrei direto na faculdade de serviço social. Eu tinha dúvidas, né, de qual profissão seguir, se eu fazia serviço social, se eu fazia direito ou se eu fazia história. Até hoje eu tenho essas dúvidas. Tanto que assim que eu terminei a faculdade de serviço social, eu já consegui direto no direito. E me formei depois. Mas eu posso dizer que em determinados momentos da minha vida, principalmente quando a droga chegou na minha casa, e por N situações que acabamos passando por conta da droga dentro da minha família, da droga, do crime dentro da minha família, né, que acabou por uma doença do meu tio, que é a dependência química, acabou levando ele por este caminho. E eu conheci uma assistente social que fez um trabalho incrível ali. E, de certa forma, o trabalho dela pode te dizer que tirou muito da minha revolta, sabe? De ver minha família sendo destruída, de ver meu tio roubando, de ter que ficar indo parar em delegacia. Então, através dessa assistente social, eu fui saber o que que era a profissão, que eu nem sabia, eu achava que era psicóloga, não sabia diferenciar. Aham. Aí, através disso, eu quis fazer faculdade de serviço social para ser igual ela. E ela me inspira Que muito até hoje. E quando a gente fala de representatividade, é sobre isso, né? Que incrível, Com né? Que certeza. Com incrível, certeza. que incrível. E você também é bem ligada às manifestações culturais da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, né? Como que é, né? Como que você observa hoje em Caçapava, né? Especificamente Caçapava, que é a sua cidade de atuação, as políticas públicas voltadas, né, para o setor cultural, né, enfim, você tem apoio, né, dentro da Câmara, né, nesse sentido, né, como que é? E como que começou, assim, novamente esse flerte, ou enfim, né, como que começou essa coisa cultural? Tem uma veia aí? Como é que é? Tem, a minha vida está no rap, né? Sempre esteve. É, A questão cultural, vamos falar, nós viemos agora, estamos saindo de um retrocesso, de um desgoverno que acabou com a cultura, que sucateou os locais de cultura, que minimizou os artistas, a arte, né? Nós estamos nos libertando desse desgoverno na qual a cultura sobreviveu. Daí, quando eu falo sobreviveu, não é só a pandemia, não, é o desgoverno que veio aí avassalando com a cultura brasileira, com a arte. E eu sou do rap, eu sou da cultura de rua, eu sou do skate, eu falo, né? Como eu disse, o rap salvou a minha vida, o rap me fez estar onde eu estou, o rap me fez querer estudar, o rap me fez querer buscar, o rap me fez querer ser diferente do que eu vivia vendo pessoas que eu amava dentro da minha casa. Né, o rap, e até hoje isso, eu não entro naquela tribuna sem recitar um Eduardo Tadeu, por exemplo. Né? Quando que começou? Quando e como que começou essa sua conexão? Ano 2001, mais ou menos. Quando eu 2001. comecei, quando eu 2002 comecei eu a cantar. já tava de camiseta de realidade cruel, sabe? Sistema negro, visão de rua. 2001 eu comecei a interpretar o rap. Porque ouvir rap é uma coisa. Ouvir todo mundo escuta. Interpretar o rap é outra. Que legal. E você é de Caçapava mesmo? Não, sou de São José. Ah, você é daqui em São José? Sou de São José. Sou Sabia. joséense. Você é Estou aqui em joseense, Caçapava minha desde conterrânea. 2008, mais ou menos. Pois é, desde 2008. Quando eu comecei a namorar com meu marido, que ele é de Caçapava. Eu sempre falei, né? Deus deve ter um plano na minha vida, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu saí da casa do meu avô, do conforto da casa do meu avô, para vir para Caçapava. Passei num concurso aqui, foi indo e virei vereadora da cidade. Eu falo, meu Deus! Que legal, é o chamado, né? Quando é para ser, é e É, pronto. E hoje você é mãe de dois, inclusive, né? Também, assim. E como conciliar, Dandara, a maternidade com tantas demandas, assim, e tudo mais? Em algum momento, você acha que isso também te impulsiona? Você falou um pouco da questão da escola, né? Enfim, quando você sentiu esse chamado aí para a política. Fala um pouco de como que é, assim, o dia a dia da Dandara, né, multifacetadas, né, tipo na política, na maternidade, etc. eu confesso que eu, como mãe, eu estou falhando muito. E é frustrante para mim olhar isso e ver que meus filhos estão crescendo e eu não estou vendo meus filhos crescer muitas vezes.
E todos os dias eu tenho pensado nisso, porque não dá para conciliar. A gente não aliás, eu faço a conciliação, mas eu não sei até que ponto é saudável essa conciliação. E eu tenho ficado frustrada com isso, porque muitas vezes, vamos supor, eu vou ficar com os meus filhos. Tô com um tempinho, vou ficar com os meus filhos. Eu prefiro ir para um lugar onde vai ter brinquedo, onde vai ter uma comida gostosa para eles se distraírem do que eu ficar com o filho, de repente, no sofá vendo um filme. Isso é uma frustração para mim. Porque, por exemplo, aqui, principalmente eu, sou uma vereadora de oposição, sabe? Tenho enfrentado diversas situações de violência, inclusive na cidade. É como se fosse uma bomba relógio para mim. É como se a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa, a qualquer momento vão inventar alguma coisa. Eu vivo para ter que me defender de fake news, de mentira, de ameaça, de processo. Então, acabou que isso está interferindo na maternidade, de certa forma. E eu reconheço, acho que o primeiro passo eu já dei, que é reconhecer aonde eu estou falhando como mãe. Que a alegria da minha filha é quando eu consigo arrumar ela para levar ela para ir para a escola. Ela não quer ir num restaurante caro com um brinquedo legal. Ela quer que eu arrume ela para ir para a escola. Então, eu estou me ligando nisso agora, né? Porque ao mesmo tempo que é uma honra para mim servir ao povo, lutar pelo povo, sabe, lutar pelo que é certo, defender a lei, nem tudo que está na lei é justo, mas a gente tem que defender a lei. E, e minha família, né? E meus filhos. Então, agora eu falei, opa, peraí. Então, eu tenho amadurecido muito sobre isso por esses dias, por sinal, que eu percebi. Loucura, né? Doideira. É isso, né? Infelizmente, né? Não, a gente não consegue. Eu fui minha filha vai fazer 19 anos já, né? Mas eu também confesso que eu tive minha parcela assim, de ausência. Uma vez também que eu trabalhava em diversos empregos, na época que a Júlia era pequena, então estava em várias frentes, né? Trabalhava com administração, mas também fazia rap, mas também fazia unha, mas também fazia, enfim, toda aquela coisa para conseguir dar uma estabilidade, né, tanto para ela quanto para mim, para minha arte, né, enfim, deixar esse legado. Mas realmente a gente acaba, mas assim, faz parte, né? Eu acho que não dá para ser 100%, e eu acredito também que a sociedade ela cobra muito da mulher, né? Cobra muito da mulher essa coisa, né? Assim, eu fico até naquela, às vezes, de perguntar e tal, não sei o quê, e pensando como eu vou abordar esses assuntos que são importantes, são do nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, mas se fosse um homem, né? A gente perguntaria como perguntaria, né? Tem isso também, né? É muito Se um homem diferente. ele não seria cobrado. Por exemplo, eu sou uma vereadora que eu não consigo dormir bem sabendo que o pronto-socorro está lotado. Porque se o pronto-socorro está lotado, é porque alguma coisa está falhando lá dentro. De repente, uma emergência, ok? Mas será que tem médico suficiente? Será que tem equipe suficiente? Porque no contrato está dizendo que tem tanta equipe, tanto de equipe. Então, às vezes, eu acordo de madrugada para ir no pronto-socorro. E assim, eu preciso me policiar, até porque tem outros vereadores para fazer isso. Né? Então, eu acabo deixando meus filhos para ver certas situações que nem compete ao vereador, compete à gestão. É cargo de executivo, é prefeita, é vereador de base. Mas eu, como eu disse, eu não consigo, né? Complicado. E falando de servir. Uma festa, por exemplo, uma festa chique com champanhe, não é que eu não goste, adoro. Mas primeiro que não é a minha rotina, mas quando tem essa oportunidade, você não vai me ver tirando foto, exibindo. Por quê? Porque eu penso que meu povo está passando fome, que meu povo está sem emprego. Se eu tenho essa oportunidade, legal, vou aproveitar, vou comemorar, vou comer bem, vou tirar foto. Porém, não é a rotina da minha vida. Não é todo dia. Então, eu penso muito nisso. E falando em povo, você foi uma vereadora extremamente bem votada, né? A gente conversava isso nos bastidores ainda ontem. Assim, pelo tamanho da cidade, por todas as questões, né? Enfim, você foi uma vereadora que teve mais de 1.000 votos, né? 1.059 votos, se não me falha a memória agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê, né? Como que você enxerga isso, essa confiança depositada em você, né? Por tantas pessoas, né? Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu saí candidata a vereadora, não sendo da cidade, eu era chamada de forasteira por muitas pessoas. Então, Mas eu posso dizer que quem deu voto de confiança em mim sabia o que estava fazendo. Porque eu sou uma vereadora que eu não prometi nada, eu não prometi cargo, eu não prometi ajuda,
eu não passo ninguém na frente de médico, eu não dou jeitinho para ninguém, eu não tenho indicação de cargo comissionado. Então, quem votou em mim, eu posso dizer, foi um voto ideológico. Foi um voto ideológico. Votou numa mulher, votou numa mãe, votou numa servidora pública, entendeu? Votou numa pessoa que defende as pautas progressistas, votou numa mulher que aí defende o hip hop, que defende a periferia, entendeu? Até porque hoje eu não vivo na periferia. Porém, eu sei da onde eu vim, eu sei o que passamos lá atrás, entro e saio de qualquer local, né? Eu entrar e sair. Então, quem votou na Dandara votou por ideologia. Ninguém foi enganado. Eu posso dizer que ninguém foi enganado. Eu sou terrível e todo mundo sabe. Maravilhosa. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui rapidamente, lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Para você que não é inscrito, não deixar de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Deixa sua contribuição aqui embaixo também, seu feedback, né? Já conheci a Dandara, conhece Caçapava, né? Enfim, o que você está achando desse papo e etc, né? Deixa sua contribuição que depois a gente vai descer aí para deixar coração e, enfim, interagir com vocês também, combinado? E também gostaria de pedir para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, conectarem conosco, é muito importante para a gente. Além de vocês ficarem sabendo em primeira mão dos conteúdos incríveis que toda semana tem por aqui, né? Vocês ajudam a gente a fortalecer também a arte independente, a cultura independente, os movimentos sociais, né? Populares, enfim. E também seguir, né, as redes sociais da nossa convidada Dandara, que a produção está colocando o link aqui, ó, no rodapé e também está deixando na descrição desse vídeo. Combinado? Terminando aqui, é só vocês irem lá e se conectarem com ela também para saber um pouquinho mais do trabalho dela. Dandara, voltando aí você, né, você falou inclusive agora, né, que você é uma vereadora que tem, né, essa coisa também com os movimentos populares e com a cultura hip hop, a periferia e etc, né? E aí eu até tinha perguntado no início e acabamos desviando o assunto. Como que tem sido aí as políticas públicas para a cultura, assim? A gente está num momento, né? A gente falou pós-pandêmico, mas também, né, de um ex-governo que negligenciou de fato a cultura. Acho que foi o primeiro setor e um dos setores mais, né? Enfim, a gente viu uma série de artistas passando fome, né? Passando por diversas situações, não só no hip hop, obviamente, até porque, né, mas de modo geral. E como que tá aí? E as políticas que a vereadora Dandara traz consigo nas suas pautas e tal, elas são voltadas para o hip hop ou para a cultura como um todo? Como que é o processo? Conta pra gente. Na verdade, a cultura, de modo geral, para mim, ela é importante. Tá? Não importa se você é do rock, se você é do rap, se você faz balé. Eu acho que a cultura, ela inspira, ela resgata todos os dias. A questão é, se eu for falar de Caçapava hoje melhorou muito no que tange a cultura. Melhorou sim, tem muitos eventos, é o artesanato que tem sido mais valorizado através de diversos projetos, o pessoal da culinária também, que através dos projetos culturais tem sendo bastante contemplado. Então, assim, melhorou bastante. O hip hop, eu acho que não importa o que aconteça, ele sempre vai ser luta. Sempre vai ser luta. Hoje o hip hop tem seu espaço em Caçapava, aliás, sempre teve, né? Mas agora, através dos coletivos, né? Tá tendo uma proporção maior, não tá mais aquela coisa de batalha de rima no fundão da periferia, não, tá no centro da cidade, tá descentralizado, tá em todo lugar. Mas também, se eu for falar do hip hop, hoje o hip hop ele tem esse diferencial porque em Caçapava ele tem o recurso próprio do hip hop. Nós temos o dinheiro próprio para o hip hop. Por quê? Que é conquista de emendas do meu mandato que eu tenho destinado exclusivamente para a pauta do hip hop. Sabe por quê? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tô cansada de ver artista, de ver poetas do rap, por exemplo, cantando de graça, cantando por lanche. Tudo bem, eu acho que assim, fazer um voluntário numa ação, você mesma já me ajudou várias vezes se apresentando, né, numa ação voltada para as mulheres, de repente lá num lar de idosos, aí sim você faz no amor, você faz de graça, beleza. Agora você fazer para o poder público, enquanto estão contratando o Jean Giovanni, com todo respeito pelo Jean Giovanni, por respeito por quem gosta, mas quando estão gastando fortunas contratando o Daniel,
Por que que quem é do rap tem que se apresentar de graça? Por quê? Hoje não. Fui buscar recurso, né, do meu mandato e vou continuar fazendo isso enquanto aqui eu estiver, exclusivamente para profissionalizar o hip hop. Né? Hoje, o menino que está lá apresentando uma batalha de break, o menino que está lá numa batalha de rima, ele tem cachê. Legal. É pouco, mas já é alguma coisa. É um reconhecimento, né, também, né? Uma forma, inclusive, de incentivo, né? Incentivar aquela pessoa. Certeza. E mostrar o quê? Se baixar a polícia, se baixar qualquer coisa no movimento, olha aqui, é trabalho, estão trabalhando, eles precisam entregar o serviço. Ele vai ter que rimar tantas horas. Ele vai ter que fazer um grafite nessa parede, ele está trabalhando. E isso é uma forma de fortalecer, não só a cultura, mas o artista, que por tantas vezes já é tão marginalizado pelo estilo de música. Sim, Né? cultura Quantas periférica, vezes? né? E você tem apoio? Exato. Você tem apoio na Câmara, eu digo, dos seus colegas, assim, nessas tomadas de decisões, no que tange a cultura mesmo? O apoio aqui é mínimo em qualquer coisa. Aqui. Eu sou uma vereadora de oposição, mas eu não sou uma vereadora de oposição cretina, do quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu quero somar. A diferença é que eu não passo pano, né? Diferente de alguns coleguinhas que, infelizmente, têm esse costume. E depois que eu sofri uma situação de violência aqui dentro da Câmara Municipal, na qual Ia eu falar sobre denunciei, isso. quando o Uhum. vereador sentiu no direito de segurar o meu rosto para tirar satisfação comigo dentro do plenário, foi como se eu tivesse declarado guerra para os outros. E não foi. Não foi. Tanto que hoje esse vereador que segurou o meu rosto, ele responde na justiça. E tá tudo certo, o juiz vai decidir. Aqui na Câmara protegeram ele, passaram pano para ele. Ele continua com o mandato? Liberdade. Continua firme e forte. Caramba, Protegeram Dandara. ele, disseram que E eu você fica no meio. E aí você, enquanto mulher funcionária, né, pública, etc., você acaba tendo que estar no mesmo espaço do que o seu agressor, digamos assim, né? Sim, exatamente. Mas se eu te falar que ele é o menor dos problemas aqui, como eu disse, ele está respondendo na justiça. E torço para que condenado seja. Agora, o pior que ele é quem protegeu ele, por exemplo. Pior que ele, para mim, é quem assinou um documento dizendo que eu dei liberdade para ele segurar o meu rosto. Que a culpa foi minha, que eu deixei. Então, para mim, quem faz um relatório desse, quem assina um relatório desse é pior do que o agressor. O agressor está respondendo. E eu falo até na condição de assistente social que eu sou. O réu tem direito à defesa. O réu tem direito à reintegração social se condenado for. Mas e quem protege? Para mim é pior. Com certeza, com certeza. E eu, Dandara, estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse, e agora? Como que você, rápido, porém, né, eficaz, queria que você falasse para gente como que você vê esse momento que nós estamos vivendo, de modo geral, na política e tudo mais, porque agora a gente já está, né, sob um novo governo, né, ufa. A gente tem aí alguns ministérios também que estão sendo devolvidos e que estão sendo implementados, ufa também, né, necessário demais, né, e aí a gente, né, dentro disso também a gente tem esse contexto que se criou dentro do país, que é uma rivalidade assim muito grande, uma disputa muito grande entre extrema-direita, né, enfim, uma galera que a gente sabe que acabou vindo com esse discurso e vestiu mesmo, e a gente sabe que o Bolsonaro acabou, ele saiu, não está mais no poder, mas o bolsonarismo continua, né? Então a gente ainda tem isso para lidar, para digerir, para lidar, além de todas as mazelas que foram deixadas pela própria, né, todas as sequelas que foram deixadas pela própria pandemia, tem as sequelas desse último governo também, né, que a gente tem que lidar. Mas, no geral, como que você observa aí, assim, quais são os planos para o futuro, né, enfim, quanto tempo você ainda tem de mandato, o que você espera, você vai retornar? Fala para a gente um pouco agora desse todo. O ano que vem tem eleição novamente. Eu pretendo sair candidata a vereadora novamente. Acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda, e na qual foi travada, infelizmente.
Porém, é uma honra estar aqui, independente de qualquer coisa, honrando os meus votos, honrando o povo. E assim, o que você disse, o Bolsonaro acabou, mas o bolsonarismo, na verdade, o Bolsonaro despertou o que há de pior nas pessoas, né? Ai, fulano ficou assim. Não, ele não ficou assim, ele é assim, ele só saiu do armário, ele foi encorajado, né? O Bolsonaro encorajou a homofobia, encorajou o racismo, sabe? Entre uma série de outras coisas horrorosas que se fez. Machismo, né? Enfim. É, normalizou diversas situações, ridicularizou, minimizou, virou piada, sabe? E há quem aplauda. É, E a gente só lamenta, né? No que tange a isso, porque, nossa, fulano era legal, né? Mas olha só, ele tá lá na frente do quartel, batendo continência pro trem, sabe? Eu não sei, uma lavagem, não sei dizer o que aconteceu. Mas, enfim, eu acho que ele despertou o que há de pior nas pessoas, porque eu acho que o bolsonarismo tem duas fases. A primeira fase, que é aquela das pessoas que, de repente, acreditaram num discurso Sim. bonito, acreditaram naquela coisa de Deus, pátria e família, Forças No Armadas Messias. brasileiras. Sim, era bonito de ver para quem não conhecia. De repente, nossa, que legal. O discurso foi sedutor. Sim. Porém, quem votou, apoiou, gostou naquele momento e falou: opa, peraí, isso não tá legal. Não, isso eu não concordo. E começou a se posicionar, talvez não até mudar o voto, mas falou: eu não concordo com isso de jeito nenhum. Agora tem gente que não importa o que o cara faça, vai defendê-lo. Então, acho que existem as duas fases do bolsonarismo. A primeira fase da ilusão, ai que lindo, e a segunda fase que ficou quem se identifica de verdade, que aí é caráter, cara. Aí é caráter. Conheço muita gente boa que votou, acreditou, falou, nossa, que legal, não, o exército, que bonito. Beleza. Mas se continuar, se insistiu, aí eu achei intimamente ligado ao caráter. Não estou dizendo que o presidente Lula é santo, que não sei o quê, que não vai ter coisa errada. Não estou dizendo isso. Tá? Pelo contrário, não ponho a mão no fogo por político nenhum, ponho por mim. Se eu acredito na política, não, eu acredito no meu trabalho. No meu trabalho eu acredito. Então, mas assim, tirar o Bolsonaro foi uma vitória da gente, foi uma vitória das mulheres, foi uma vitória do povo pobre, do povo trabalhador, né? Eu acho que agora é ter esperança num governo melhor. Hoje em dia as pessoas estão mais ligadas a tudo, afinal de contas, na tela do celular a gente está vendo o que está acontecendo lá na China. Antigamente não, a gente sabia das coisas porque no jornal. Todo mundo lia jornal há 10 anos atrás? Todo mundo tinha dinheiro para ir lá e comprar o jornal? Todo mundo tinha tempo? Parece. Hoje não. Hoje o celular está aqui. Você tem acesso a tudo que você quer, o que é bom, o que é ruim. Então você fica sabendo. E o governo Lula sabe disso, né? E a gente espera que faça um bom governo. Torço, votei, apoiei e torço. Eu espero que sim. O Bolsonaro foi assistente social, ele desconstruiu a política nacional da assistência social, sabe? Quando você Destruiu fala com tudo. Bolsa Família, quando você fala de um Bolsa Família, né, minimizando quem recebe um Bolsa Família, você está minimizando a fome, você está minimizando a vulnerabilidade, na qual mais de ProUni, né, metade é empregada também, faculdade, por mulheres educação. chefes de família, Ah, entendeu? Acabou com tudo isso. O filho do pobre não vai mais fazer faculdade. ah, Acabou com tudo. E aí eu espero que o governo Lula resgate isso de volta. Eu fiz sim. faculdade, eu me formei em serviço social, em seguida eu entrei na ProUni de graça, fiz direito por causa do governo Lula, do ProUni. Hum. Boa parte de nós, né, que só conseguiu Com fazer algo certeza. através Eu disso, espero lá na entre outros frente programas, né, mais médico, entre tudo. inúmeros programas aí que necessário, né, para um bem viver, né, assim, é loucura. Só que a gente também tem um papel, e aí como comunicadora, né, eu acho que é importante a gente ressaltar que embora a internet ela seja um um material, sei lá, uma ferramenta, vamos colocar assim, de extrema importância, foi no governo Bolsonaro que a gente viu a proliferação das fake news, né? Então, existe isso ainda, porque muita gente, eu entendo que muita gente seja mau caráter e tudo mais, mas muita gente segue sendo enganada, né? Até porque é um discurso de fake news aliado à igreja. E a gente vive num país que é extremamente cristão, né? Assim, enfim, né? Então, existe essa questão também, né? Então, a gente tem esse... eu acho que isso é parte da sequela, né? De repente, da gente ter que mostrar para as pessoas, olha, sabe? E é isso, e a gente se preparar, porque não para por aqui. Essa galera é muito louca, essa galera não vai querer ficar
fora das próximas eleições, por exemplo, né? Seja na pessoa dele ou seja na pessoa de outra pessoa pior. Então a gente precisa se organizar, né? De fato, tá firme, tá fortalecido, tá em coletivo, né? Para a gente poder conseguir lidar com o que vem a seguir, né? Tem isso aí. Com certeza. A gente fala que pior que tá não fica, fica, fica. Fica pior. Mas seguimos acreditando na cultura, na arte, né? Enfim, Com queria que você falasse certeza. para a gente só uma coisa. O seu plano de governo, né? O seu plano de campanha, assim, você pode falar um pouco para a gente qual foi? Você conseguiu, assim? Você acha que agora já é ano que vem a próxima eleição, você acha que foi legal? Qual que é a leitura que você, Dandara, ainda mais sendo uma assistente social, tem, né, do seu mandato? Que, aliás, assim, como eu já falei no começo, eu acho importante refalar, né, redizer, enfim, reformular e dizer que, tipo, é muito importante que nós mulheres ocupemos espaços de poder, né? É um espaço de poder, a gente sabe que também eu sou solidária, assim, minhas vibrações de saúde mental aí, porque imagino que não deva ser fácil, né? Acredito que o negócio deve ser pegado, como diz minha amiga Ana Risada, mas é necessário alguém estar lá para poder, inclusive, defender, né? Estar aí, né? No caso, você está aí, inclusive defender os nossos direitos, porque tudo passa pela política, né? Inclusive a partidária, não tem outro jeito, né? Então, é isso. Então, meu mandato, eu posso dizer que eu tenho muitas conquistas, mas eu também tenho muitas frustrações, muita sabotagem, muita, assim, sabotagens gratuitas, por exemplo, de um simples requerimento não ser votado, um requerimento de informação. Requerimento é a arma do vereador. A prefeita não é obrigada a me atender, não é obrigada a responder meus ofícios, mas um requerimento ele é obrigado a me responder. Se eu estou mandando um requerimento, é porque aí tem coisa, é porque teve denúncia, é porque teve alguma coisa, ou de repente uma curiosidade, alguma coisa que eu não entendi, de repente não está tão clara, por exemplo. Isso é votado contra. Então, assim, a base de vereadores protege de uma forma que cerceia o meu mandato. Então, muita coisa, muita conquista foi cerceada. Né? E o que eu consigo, de certa forma, por fora, eu não vou nem dizer de projetos de lei, porque isso não tem passado muito, são poucos os projetos que eu apresento que tem passado, mas, inclusive, né, por exemplo, diversas leis que eu apresento hoje, que eles alegam inconstitucionalidade, mas eu não invento as leis. A maioria a gente pega e copia e cola de outras cidades que deram certo. Não, mas aqui em Sim. Caçapava é inconstitucional. Eu, tá. E a gente vai ficando sem força para lutar muitas vezes. Então, assim, mais paralelo a isso, meu mandato em si muitas conquistas, como, por exemplo, denunciar uma violência, cara. Para você denunciar, para mim denunciar o que aconteceu no plenário, eu tive que ter muita coragem. Diversas vezes eu pensei em não fazer, pensei em desistir, tive medo. Você tem que ter muita coragem, porque como é que eu vou trazer mais mulheres para a política me calando diante de uma violência que aconteceu comigo? E o que aconteceu comigo não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com tantas outras. Marielle morreu. Uma violência política. Entendeu? A Marielle não morreu num assalto, a Marielle foi executada por questões políticas. E tantas outras mulheres são assediadas, violentadas, né? E fora outras coisas boas que nós temos aqui, como, por exemplo, enaltecer o hip hop, profissionalizar o hip hop. Para mim, eu acho que, assim, eu falo que o hip hop aqui, ele é a menina dos meus olhos, sabe? Eu choro quando acaba o movimento, quando acaba uma batalha, eu fico assim, tão em paz, sabe? Mais um dia de paz, hip hop família, sem droga, sem briga, sem arma. E isso, para mim, é a menina dos meus olhos, assim como a ecoterapia também é. Eu ver uma criança deficiente subir num cavalo, sabe? Ver a forma rápida da desenvoltura dela. Para mim, isso é uma conquista, sim. E são conquistas essas que não é com o apoio da prefeita, pelo contrário, é que se eu não for para Brasília, se eu não for para Leste para buscar apoio, não é em Caçapava que eu vou ter. Não é em Caçapava que eu vou ter. Então, essas conquistas, recurso financeiro, principalmente para essas ações, estão vindo de fora. Estão vindo de deputados estaduais e federais que apoiam e que acreditam na Dandara. A Dandara não tem 200 mil para pôr para o hip hop, mas o deputado estadual tem. Ó, pá, hip hop em Caçapava, R$ 200 mil por ano.
entre tantas outras coisas, né? Mas hoje eu posso dizer que como meus projetos não passam, o meu foco está sendo denúncias. Denúncia, denúncia, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, que acaba arquivando diversas coisas que eu falo, não é possível, eu tô ficando louca, a gente se passa por louca, e vou continuar denunciando, mesmo o Ministério Público normalizando as mais absurdas situações. Não deixo de fazer. É isso. E para que a gente tenha mais projetos aprovados incrível, é preciso que mais de nós ocupe a política. Então, minha gente, por favor, vocês que estão assistindo, que estão do outro lado, né, fica aqui o nosso apelo, né, assim, é difícil, mas não é impossível, né, e só juntos, né, juntas, juntos e juntos, a gente vai conseguir mesmo, assim, criar uma bancada aí que seja favorável a projetos que são necessários para o bem viver de fato, de modo geral, para uma sociedade mais igual, enfim, né? E todas as conquistas que a gente sabe que vem a seguir, que são necessárias, né? Dandara, eu quero te agradecer muito e eu queria que você fizesse as considerações finais, cara, assim, desejar aí, né, um final de mandato incrível e o início de um próximo mandato incrível ano que vem também, porque com fé já está eleita. Considerações. Agradeço o apoio sempre, Meire, você é maravilhosa, sabe o carinho que eu tenho por você, admiração a todos que estão acompanhando. E uma coisa, um recado que eu deixo é que quando os bons se afastam, os maus dominam. Né? Então, tampo o nariz e vai. É isso que eu faço todos os dias. Eu tampo o nariz e venho para a cama. É o jeito. E é pelo povo, é pela honra de estar aqui. E seguimos. Estou aprendendo a mexer no Instagram agora. Quem quiser seguir nas redes sociais, lá, eu uso mais o Facebook, né? Que é Dandara Gissoni, mas mal estou usando. Mas eu estou vendo que eu posto as coisas, não está tendo, ninguém está vendo. No Instagram já estou começando a postar mais, é Gissoni Dandara. E para acompanhar nosso trabalho, fortalecer e que a gente consiga, através disso, trazer mais e mais mulheres para a política e também homens que respeitem as mulheres, porque nós mulheres também não vamos fazer sozinhas. Precisamos do apoio dos homens, mas não homens escrotos. Exatamente. Falou e disse. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. E nos acompanhe também nas redes sociais e acompanhe as redes sociais da nossa convidada vereadora Dandara. O link está na descrição. Então, assim, é só ir lá na descrição, clicar, que vocês já vão migrar para o Instagram dela e vão ficar conectadinhos, certo? Vejo vocês no próximo episódio. E, Dandara, te vejo em breve também. Um super beijo. Obrigada mais uma vez. Beijo, galera. Até mais. Valeu!